Capítulo 14. Sucedeu, pois, que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao moço que lhe levava as armas: Vem, passemos à guarnição dos filisteus, que está lá daquela banda. Porém não o fez saber a seu pai. E estava Saul na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira que estava em Migron, e o povo que havia com ele era uns 600 homens. E Aías, filho de Aitube, irmão de Icabó, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia o éfode. Porém o povo não sabia que Jonatas tinha ido. E nas passagens pelas quais Jonatas procurava passar à guarnição dos filisteus, desta banda havia uma penha aguda, e da outra banda uma penha aguda, e era o nome de uma Bozez, e o nome da outra Sené. Uma penha para o norte estava defronte de Micmas, e a outra para o sul, defronte de Gibeá. Disse, pois, Jonatas ao moço que lhe levava as armas: Vem, passemos à guarnição destes incircuncisos. Porventura operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então o seu pajem de armas lhe disse: Faze tudo o que tens no coração. Volta, eis-me aqui contigo, conforme o teu coração. Disse, pois, Jonatas: Eis que passaremos àqueles homens e nos descobriremos a eles. Se nos disserem assim: Parai até que cheguemos a vós, então ficaremos no nosso lugar, e não subiremos a eles. Porém, dizendo assim: Subi a nós, então subiremos, pois o Senhor os tem entregado na nossa mão, e isso nos será por sinal. Descobrindo-se ambos eles, pois à guarnição dos filisteus disseram os filisteus: Eis que já os hebreus saíram das cavernas em que se tinham escondido. E os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu pajem de armas e disseram: Subi a nós, e nós vo-lo ensinaremos. E disse Jonatas ao seu pajem de armas: Sobe atrás de mim, porque o Senhor os tem entregado na mão de Israel. Então subiu Jonatas com os pés e com as mãos, e o seu pajem de armas atrás dele, e caíram diante de Jonatas, e o seu pajem de armas os matava atrás dele. E sucedeu esta primeira derrota, em que Jonatas e o seu pajem de armas feriram até uns 20 homens, quase no meio de uma geira de terra que uma junta de bois podia lavrar. E houve tremor no arraial, no campo e em todo o povo, também a mesma guarnição, e os destruidores tremeram. E até a terra se alvoroçou, porquanto era tremor de Deus. Olharam, pois, as sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim, e eis que a multidão se derramava e fugia, batendo-se. Disse então Saul ao povo que estava com ele: Ora, contai e vede quem é que saiu dentre vós. E contaram, e eis que nem Jonatas, nem o seu pajem de armas estava ali. Então Saul disse a Aías: Traz aqui a arca de Deus, porque naquele dia estava a arca de Deus com os filhos de Israel. E sucedeu que, estando Saul ainda falando com o sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus ia crescendo muito e se multiplicava, pelo que disse Saul ao sacerdote: Retira a tua mão. Então Saul e todo o povo que havia com ele se ajuntaram e vieram à peleja, e eis que a espada de um era contra o outro, e houve muito grande tumulto. Também com os filisteus havia hebreus, como dantes, que subiram com eles ao arraial em redor, e também estes se ajuntaram com os israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Ouvindo, pois, todos os homens de Israel que se esconderam pela montanha de Efraim, que os filisteus fugiam, eles também os perseguiram de perto na peleja. Assim livrou o Senhor a Israel naquele dia, e o arraial passou a Bet-Aven. E estavam os homens de Israel já exaustos naquele dia, porquanto Saul conjurara o povo, dizendo: Maldito o homem que comer pão até à tarde, para que me vingue de meus inimigos, pelo que todo o povo se absteve de provar pão. E todo o povo chegou a um bosque, e havia mel na superfície do campo. E, chegando o povo ao bosque, eis que havia um manancial de mel. Porém, ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração.
Porém Jonatas não tinha ouvido quando seu pai conjurara o povo, e estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel, e, tornando a mão à boca, aclararam-se os seus olhos. Então respondeu um do povo e disse, solenemente conjurou teu pai o povo, dizendo, maldito o homem que comer hoje pão, pelo que o povo desfalecia. Então disse Jonatas, meu pai tem turbado a terra. Ora, vede como se me aclararam os olhos por ter provado um pouco deste mel. Quanto mais se o povo hoje livremente tivesse comido do despojo que achou de seus inimigos. Porém agora não foi tão grande o estrago dos filisteus. Feriram, porém, aquele dia aos filisteus desde Micmas até Aijalon, e o povo desfaleceu em extremo. Então o povo se lançou ao despojo, e tomaram ovelhas e vacas e bezerros, e os degolaram no chão, e o povo os comeu com sangue. E anunciaram a Saul, dizendo, eis que o povo peca contra o Senhor, comendo com sangue. E disse ele, aleivosamente procedestes, revolvei-me hoje uma grande pedra. Disse mais Saul, derramai-vos entre o povo e dizei-lhes, trazei-me cada um o seu boi e cada um a sua ovelha, e degolai-os aqui, e comei, e não pequeis contra o Senhor comendo com sangue. Então todo o povo trouxe de noite, cada um com a sua mão, o seu boi, e os degolaram ali. Então edificou Saul um altar ao Senhor. Este foi o primeiro altar que edificou ao Senhor. Depois disse Saul, desçamos de noite atrás dos filisteus e despojemo-los até que amanheça a luz e não deixemos de resto um homem deles. E disseram, tudo o que parecer bem aos teus olhos faze. Disse, porém, o sacerdote, cheguemo-nos aqui a Deus. Então consultou Saul a Deus, dizendo, descerei atrás dos filisteus? Entregá-los-ás na mão de Israel? Porém aquele dia lhe não respondeu. Então disse Saul, chegai-vos para cá, todos os chefes do povo, e informai-vos e vede em que se cometeu hoje este pecado. Porque vive o Senhor que salva a Israel, que ainda que seja em meu filho Jonatas, certamente morrerá. E nenhum de todo o povo lhe respondeu. Disse mais a todo o Israel, vós estareis de uma banda, e eu e o meu filho Jonatas estaremos da outra banda. Então disse o povo a Saul, faz o que parecer bem aos teus olhos. Falou, pois, Saul ao Senhor, Deus de Israel, mostra o inocente. Então Jonatas e Saul foram tomados por sorte, e o povo saiu livre. Então disse Saul, lançai a sorte entre mim e Jonatas, meu filho, e foi tomado Jonatas. Disse então Saul a Jonatas, declara-me o que tens feito. E Jonatas lhe declarou e disse, tão somente provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão. Eis que devo morrer? Então disse Saul, assim me faça Deus e outro tanto, que com certeza morrerá Jonatas. Porém o povo disse a Saul, morrerá Jonatas que efetuou tão grande salvação em Israel? Nunca tal suceda. Vive o Senhor que não lhe há de cair no chão um só cabelo da sua cabeça. Pois com Deus fez isso hoje. Assim o povo livrou a Jonatas para que não morresse. E Saul deixou de seguir os filisteus, e os filisteus se foram ao seu lugar. Então tomou Saul o reino sobre Israel e pelejou contra todos os seus inimigos em redor, contra Moabe e contra os filhos de Amon e contra Edom e contra os reis de Zobá e contra os filisteus, e para onde quer que se voltava, executava castigos. E houve-se valorosamente e feriu aos amalequitas e libertou a Israel da mão dos que o saqueavam. E os filhos de Saul eram Jonatas e Isvi e Malquissua, e os nomes de suas duas filhas eram estes. O nome da mais velha, Merabe, e o nome da mais nova, Mical. E o nome da mulher de Saul, Ainoã, filha de Aimaas. E o nome do general do exército, Abner, filho de Ner, tio de Saul. E Quis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel.
E houve uma forte guerra contra os filisteus todos os dias de Saul, pelo que Saul, a todos os homens valentes e valorosos que via, os agregava a si.